noite. É um prazer para mim estar novamente aqui, na segunda noite seguida, explanando o tema que foi no passado, que é a ideia da salvação pela graça, mais precisamente abordando o assunto do sola, da afirmação da reforma que chegou até nós como sola gratia, ou somente a graça. E uma frase que resume bem o período do início da reforma protestante é uma frase em latim que diz o seguinte: post tenebras lux, ou a luz veio após as trevas. Isso é uma maravilha, porque vimos ontem que 1000 anos se passaram, 1000 anos de trevas, de desesperança, e depois desses 1000 anos o povo poderia mais uma vez observar com clareza a mensagem do Evangelho sendo pregada. Nesse tempo da reforma, a graça que outrora estivera escondida, que por alguns foi esquecida ou mesmo jamais conhecida, ela pôde novamente atingir o alvo a que ela foi proposta e se tornar acessível a todos os homens. Se vocês lembram do que foi dito ontem, vão lembrar dos anos que antecederam a reforma, do período da Idade Média. Naquele período, os erros absurdos doutrinários tinham atingido o seu clímax e o povo era ignorante, supersticioso e idolatrava as relíquias sagradas. Era comum achar ali na Europa, em todo lugar, uma cabeça de João Batista, dizem que tinha mais de 10. E muitos charlatões enganavam o povo, entre eles estava um homem chamado John Tetzel, que ficou muito conhecido por sua venda de indulgências. Essa prática de vender o perdão e a liberação do purgatório fez com que Deus impedisse um homem chamado Martinho Lutero a fixar 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo em Wittenberg. A gente viu ontem a história de Lutero e vimos como ele foi um agente utilizado por Deus para reapresentar ao mundo a doutrina perdida da graça, a doutrina que foi esquecida por conta dos grandes absurdos e erros que tomaram de conta daquele povo naquela época. Lutero compreendeu a doutrina da justificação e enfim percebeu que a justiça era um meio dado por Deus para que o homem vivesse, ou seja, era um dom. Então, ontem nós vimos essa história, estou fazendo essa breve recapitulação, vimos a história do redescobrimento da graça. Mas que graça é essa que foi redescoberta? O que é graça? O que graça significa? E é esse o movimento em que o nosso estudo dessa noite fará. Nessa noite nós vamos investigar o que é graça. Mas eu não gostaria de fazer isso apenas de uma perspectiva teológica, apenas de uma perspectiva intelectual. Mas eu gostaria de fazer isso de uma perspectiva um pouco mais profunda. Por exemplo, você já viu uma lua cheia. Você sabe que lua cheia existe. Mas qual foi a última vez que você olhou para a lua cheia e disse assim: uau, que lua bonita. Normalmente a gente só faz isso quando a gente é colocado numa situação extrema. Quando você vai para uma praia, um passeio interessante, ou quando você está num momento muito especial e tem condições de reparar melhor as belezas da natureza. Mas nós temos a tendência, em geral, de esquecermos a beleza de algumas coisas. De tratarmos algumas coisas muito importantes como se fossem coisas banais, coisas do cotidiano, que por isso não tem valor. Muitas vezes a gente não sabe valorizar o sorriso de um amado, o abraço de uma pessoa que é tão querida. Muitas vezes a gente só aprende a sentir o afago de quem amamos quando nós estamos longe. E esse mesmo processo pode ser desenvolvido em torno de algumas realidades da fé. Pode ser que você chegou até essa noite aqui com um senso de curiosidade. Você chegou querendo saber como é que se desdobrou o que foi iniciado ontem. A gente viu que uma doutrina, ela esteve no cerne, no centro de um grande debate, de um grande movimento. Mas, por que aprender essa doutrina? Eu gostaria de, nessa noite, propor para os irmãos um olhar não meramente intelectual, um olhar que não vai simplesmente satisfazer a sua mente, o seu cérebro, mas um olhar que vai ter um contato direto com o seu coração. Portanto, nessa noite, o nosso objetivo, mais do que compreendermos a graça, vai ser o de nos maravilharmos com ela. Vai ser o de recobrarmos aquela visão de criança que tem um deslumbre quanto ao mundo e que vê o mundo como algo que, de fato, é incrível. Então, nessa noite, eu não gostaria somente de apresentá-los a graça
que foi descoberta novamente. Mas eu gostaria de vos apresentar a incrível graça. A graça maravilhosa. A graça que deve ser para o povo de Deus motivo de alegria. Nesse sentido, nós vamos tentar nesta noite responder duas perguntas. Pergunta número 1. O que é a graça? Pergunta número 2. O que fazer em resposta à graça? E para nós respondermos essas perguntas, nós vamos olhar um pouco para um momento específico da vida de Pedro. Ontem olhamos para a vida de Lutero, hoje vamos olhar para a vida de Pedro. E nesse processo vamos redescobrir, vamos ser reapresentados, vamos ter um vislumbre claro do que é a graça. Mas não para que saibamos responder de um modo objetivo. O que é graça? E uma resposta vem à nossa mente. Mas para que a gente tenha a condição de maravilhar nosso entendimento e de encantar nossa alma com essa bela doutrina que nosso Senhor desenvolveu para a sua glória e para a nossa salvação. Antes então de começarmos esse processo, de iniciarmos essa jornada, vamos orar e pedir que o nosso Senhor nos oriente. Deus gracioso, mais uma vez nos dê essa graça para com o teu povo. Pai, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor se revele e se mostre a nós. Pai, tire do nosso coração a insensibilidade. Tire a dormência espiritual que pode atingir nossa alma. E faça o nosso coração mais uma vez ser inflamado. Não por fogo falso, não por fogo estranho, mas pela verdade calorosa que vem de Ti. Que a Tua graça essa noite retire mais uma vez suspiros. Que a Tua graça mais uma vez faça que corações se alegrem. Que a Tua graça mais uma vez seja um motivo de glória, de regozijo, de prazer para o Teu povo santo. É isso que eu te rogo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Pedro certamente foi um personagem muito curioso. Praticamente toda a vida de Pedro é um exemplo da graça. Ele foi um homem incrivelmente inconstante. Ele, ora era pescador de peixes, ora era pescador de homens. Ora, ele tinha uma fé tamanha que o levava a atravessar o mar ao encontro de Jesus, ora começava a afundar no seu mar de incredulidade. Em momentos Pedro ele fazia confissões como a em que ele disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus. Já em outros momentos ele envergonhava o nome do Senhor. A vida de Pedro, ela é um retrato genuíno da vida de quase todos nós. Porque se nós olharmos bem, nós também temos essa inconstância. E a semelhança de Pedro, muitas vezes nós somos frágeis. Nós não conseguimos atingir o padrão que nós vemos na Escritura. Muitas vezes Pedro é um símbolo. Ele é um representante de cada um de nós. Então, a história de Pedro, ela tem muito a nos dizer. E ela gera uma identificação. Mas nessa pregação, como dito, nós não faremos uma análise de toda a sua vida. Em vez disso, a gente vai olhar para um momento específico da vida de Pedro. Estudaremos sob uma ótica mais profunda o momento em que ele nega Jesus e o seu reencontro posterior com o Salvador. Então, vamos ver a partir de agora dois ambientes. Primeiramente, nós vamos ver as ações de Pedro rumo à negação e veremos depois as ações de Cristo no seu reencontro com Pedro. Então, o nosso estudo hoje vai ter esses dois movimentos. Vamos analisar o que Pedro fez naquela fatídica noite em que ele negou Jesus. Em seguida, nós vamos analisar o que Jesus fez quando ele se reencontrou com Pedro. Então, depois de observarmos essas duas atuações, esses dois modos de agir, nós teremos com clareza a resposta para as duas perguntas-chave a que nos propomos a responder. O que é graça e como corresponder à graça. Então vamos começar observando como Pedro agiu na primeira cena geral. Aqui vamos ter uma ênfase maior. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas 22. A gente vai dar uma caminhada por esse capítulo e vamos ver aqui o que aconteceu com Pedro nesse dia tão memorável, no pior dos sentidos possíveis. Lucas 22. O contexto dessa passagem aqui, ele é bem conhecido. Esse capítulo, ele descreve a prisão de Jesus e os eventos que aconteceram antes dela. Então o capítulo, ele começa com um plano para tirar a vida de Jesus. Em seguida nós vemos a proposta da traição de Judas e mais à frente vemos a última ceia.
Depois da última ceia, o capítulo descreve uma conversa pessoal de Jesus com seus discípulos. Mas como o nosso foco é Pedro, a parte da conversa que mais nos interessa é a parte em que Jesus se dirige diretamente a Pedro. Então nós podemos ver isso a partir do versículo 31 do texto, que diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus aqui está sendo firme. Ele está advertindo Pedro de uma forma poderosíssima. Jesus diz a Pedro que Satanás havia recebido habilitação para tomar os discípulos com a finalidade de prová-los. O que Jesus diz a Pedro aqui é que essa provação ela seria semelhante ao que acontece com o trigo quando ele é peneirado. Ou seja, ela abalaria todas as fibras, cada elemento do ser dos discípulos. E Jesus não para por aí. Ele diz que intercedeu por Pedro e que por isso Pedro resistiria. Porém, sobre ele pesava a responsabilidade de, quando restaurado, ajudar os outros discípulos. Irmãos, o que nós temos nesse texto deve ser bem entendido. Porque o que temos aqui não é só uma instrução de um mestre ao seu discípulo. O que nós temos aqui não é só o discurso seco e vazio de um professor desinteressado. Você talvez já teve um professor assim. Um professor que não se importava com nada. Eu tinha um professor que ele chegava e ele começava a escrever no quadro e a aula dele durava 50 minutos. Ele começava a escrever no primeiro minuto e parava no último minuto de sair da sala. Ele não estava nem com nós. Ele não estava se importando com os alunos. Não é esse o caso aqui. O que nós temos aqui não é uma advertência impessoal de um mestre que tem mais o que fazer. Não. Jesus, com essas palavras, ele está demonstrando confiança. Não no discípulo Pedro, mas no Pedro que era o seu amigo. Pedro, para Jesus, não era só um discípulo. Ele não era apenas um seguidor que acompanhava o em sua jornada. Pedro, para Jesus, era um amigo. Então, eles não viviam um relacionamento superficial, mas essa história de amor fraternal é uma história bela, linda. Então, quando Pedro ouve essas palavras, ele deveria considerar essas palavras na mais alta estima, por conta de quem vinham essas palavras. Mas Pedro não fez isso. Ele ouviu com indiferença cada uma das coisas que Jesus disse aqui. Ele não considerou com seriedade o que Jesus dizia, mas ele demonstrou incredulidade. E a resposta dele, no versículo 33, deixa isso muito claro. Diz assim o texto: Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui é: Você, Jesus, está dizendo que eu trairei o Senhor. Mas isso não vai acontecer. Eu não vou decepcionar o Senhor. E se todos te abandonarem, se todos te negarem, eu não te negarei. Eu vou continuar aqui. Senhor, a implicação dessa frase é basicamente essa: Senhor, eu te amo mais do que todos os outros discípulos. O meu amor por você é maior do que o meu amor pela minha própria vida. Foi essa a ideia que Pedro comunicou ao dizer para Jesus o que ele disse. Pedro desconsiderou as palavras de Jesus. Ele ignorou o que o mestre dizia. E ele se jogou numa teia de autoconfiança que pegajosamente tomou de conta de todo o seu corpo. O que nós vemos aqui é um homem todo. Um homem andando confiadamente por um caminho escorregadio. O que nós vemos aqui é um homem que se apegou à sua incredulidade e escolheu ver a vida por meio das lentes, da ótica desta incredulidade. Pedro está afirmando categoricamente: eu não vou te negar, Jesus. Então Jesus responde no versículo 34. Mas Jesus disse: afirme-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Não havia prazer nessas palavras de Jesus. Talvez essa aqui tenha sido a profecia mais dolorosa que ele já proferiu. Essa não era uma daquelas situações em que um amigo olha para outro e diz assim: tu vai quebrar a cara, e quando você quebrar a cara, eu vou dizer assim: eu te avisei. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas o que está acontecendo aqui é que palavras forjadas pela dor
partiu para o Monte das Oliveiras. Jesus ia àquele monte naquela noite para orar e chorar junto ao Pai Celeste. Ele sabia a dor terrível que o aguardava no dia seguinte. Nesse momento, então, excepcionalmente carregado, nessa jornada triste, nesse instante de exaustão psicológica, Jesus tomou consigo alguns companheiros. Os outros evangelhos nos dizem que ele levou ao monte Tiago, João e Pedro. Jesus não convidou Pedro para que Pedro fosse um guarda-costas. Jesus não convidou Pedro porque ele queria que Pedro, de alguma forma, oferecesse para ele algum tipo de segurança. Não. Jesus convidou Pedro porque naquela hora íntima, naquela hora de dor, ele queria que o seu velho amigo estivesse prestando apoio. Esse era um daqueles momentos onde você não precisa conversar com a pessoa. Você só precisa da pessoa do seu lado e aquilo lhe conforta, lhe fortalece. Jesus escolheu Pedro para o apoiar. Ele claramente, mais uma vez, demonstrou confiança em Pedro, mesmo que em momentos antes Pedro tenha demonstrado incredulidade. O versículo 40 nos diz que ele fez um pedido a Pedro e aos outros. O versículo diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. O pedido de Jesus era simples: enquanto eu vou ali me derramar diante do Pai, enquanto eu vou orar, orem comigo. Estejam ao meu lado nessa batalha ao lado de Deus. Depois dessas palavras, Jesus saiu e teve aquele momento de agonia terrível, que até foi alvo de canções. Ele esteve ali, diante da dor, da dúvida, da dor, do medo. Mas ele superou esses desafios ao lado do Senhor e mesmo não sendo o seu desejo, ele resolveu cumprir a vontade do Pai. Naquela noite ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Grande era a agonia de Jesus. E depois de orar, Jesus se aproximou dos seus escudeiros. E nesse instante, o que foi que ele viu? Está lá no versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Jesus os encontrou dormindo. Os discípulos, diante da situação desgastante em que se encontravam, falharam em sua missão de orar e sucumbiram ao sono. E mais uma vez Pedro falhou. E, além da incredulidade inicial, ele demonstra agora fraqueza. Pedro não conseguiu se colocar ao lado de Jesus. Uma tarefa simples, ele não conseguiu. Mais uma vez, não decepcionar a expectativa colocada por sobre ele. Pedro, ele olhou para aquela situação, ele se entregou ao sono, ignorando o seu Senhor. Porém, essa noite estava apenas começando, e Pedro ainda faria mais coisas. Enquanto Jesus ainda falava com os discípulos, os soldados lhe cercaram. Judas, o traiçoeiro, lhe deu um beijo, e com isso disse aos soldados quem eles deveriam prender. Mas em meio a essa situação, algo aconteceu. O versículo 50 diz: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Adivinha quem foi? Pedro. Pedro impulsivamente desembanhou sua espada e feriu o soldado. Impulsividade. Foi isso que Pedro demonstrou agora. Incredulidade, fraqueza, impulsividade. Ele está colecionando adjetivos de vergonha. Mas Jesus serenamente, novamente, corrigiu esse ato de Pedro e curou o soldado. É importante vermos essas coisas, porque nós, quando olhamos esse cenário, nós observamos um fato que deve ser considerado por todos nós. Normalmente, aquilo que é estranho na vida não acontece de maneira repentina, mas existe um processo que já indica o destino. A traição, o adultério, ele não começa no ato, mas ele começa na conversa. Quando eu começo a dar brecha na minha vida para pensamentos que me levam a olhar com simpatia para uma mulher que não é aquela que eu prometi amar. Ele começa quando eu começo a deixar aquele homem que parece ser simpático e tão atencioso tomar uma posição de destaque nos meus pensamentos. O roubo não começa no dia que eu vou lá e furto o que não é meu, mas ele começa quando eu começo a deixar pensamentos, ideias, inveja
cobiça entraram no coração até que chegará ao ponto em que culminará na morte. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi descendo um degrau de cada vez, um passo de cada vez, até que ele chegou ao versículo 54 desse texto. Porque a partir daqui, Pedro ele vai quebrar todos os limites e vai se lançar no precipício do erro. O versículo 54 do texto nos diz: então prenderam, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Jesus foi preso. Ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, que é, alguém lembra quem é? Caifás. Enquanto isso, Pedro, mantendo distância, acompanhava aquele movimento com uma margem de segurança. Até agora, Pedro, naquela noite, só tinha acumulado erros. E essa era a sua última chance de se colocar ao lado de Jesus. O versículo 55 nos diz o que aconteceu em seguida. O texto diz: e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Os homens que não podiam entrar na casa, por não serem autoridades, nem estarem naquele contexto, eles, na sua curiosidade, resolveram fazer uma fogueira. A noite era fria. Aquela época do ano era uma época onde tudo era mais gelado. O frio havia chegado. E dá para imaginar o povo ali reunido, um pequeno ajuntamento diante de uma fogueira. E Pedro vê aquilo, e o frio que lhe incomoda o convida a se aproximar. Ele então timidamente vai, um passo de cada vez, com timidez, com cautela, com cuidado, se aproximando da fogueira até que ele se senta junto àqueles que ali estão. E naquele momento dá para imaginar que o coração de Pedro estava dividido. Ele tinha duas opções muito claras na sua mente. A primeira era ficar, apoiar Jesus e morrer, e a segunda era fugir e sobreviver. A angústia devia estar tomando de conta do coração de Pedro, e ao som daquele estalar das brasas, ele se desesperava. A fogueira ali diante dele, estalando a cada lenha colocada, e ele, com uma dúvida mortal, penetrando o seu ser e impulsionando sua alma a uma posição que ele não sabia qual seria. As cortinas se abriram, o cenário estava armado, e agora o que nós vimos era um homem desesperado, com o coração dividido, diante de um braseiro que serviria como trilha sonora para a sua perdição. A história toma um tom dramático quando em um momento algo acontece. No versículo 56 nós lemos: entre mentes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. A palavra entre mentes aqui significa nesse momento. Então nesse momento algo aconteceu. O rosto de Pedro, iluminado pela chama, foi a cada momento se tornando mais familiar para uma garotinha, uma mocinha que estava ali. Aquela mocinha sentada junto à fogueira, em um certo momento, teve convicção, suas dúvidas foram embora e ela falou: esse homem também estava com aquele que foi preso ali. Imagine como aquilo não caiu no coração de Pedro. Deve ter sido como uma geleira, os músculos dele se enrijeceram, seu coração palpitou mais rápido, as mãos e os pés esfriaram, e agora aquele susto instantâneo demandava uma resposta imediata, e aquele susto foi rapidamente substituído por essa resposta. Tanto que, no versículo 57, ele resolveu e respondeu. O texto diz: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pedro negou conhecer Jesus. Ele negou o seu Salvador. Ele desistiu nesse momento do seu ofício de pescador de homens. Pedro disse que não conhecia Jesus. Certamente, irmãos, em poucos momentos da história, um evento tão triste como esse aconteceu. Essa frase, eu não o conheço, é uma das frases mais tristes que a Escritura revela. Jesus havia multiplicado pães, ele havia curado doentes, ele havia ressuscitado pessoas, ele pregou a palavra de Deus com amor e autoridade. Jesus segurou a mão de Pedro enquanto ele afundava no seu mar de incredulidades. Enquanto Pedro estava sucumbindo, Jesus
diante da opção de estar ou não ao lado dele, Pedro resolve. Ele resolve virar as costas para Jesus. Ele resolve abandonar Jesus. Ele resolveu deixar o mestre de lado. Jesus foi negado, não pelo seu principal discípulo, mas por seu amigo Pedro. Os versículos que se seguem vão mostrar Pedro como um porco, que inicialmente hesitou em entrar na lama, mas que agora se deleita na sujeira e na imundícia. E o versículo 58 nos diz: pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, porque também era judeu. Mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou um galo. A profecia de Jesus se cumpriu. Pedro, por 3 vezes, negou o Salvador. Os outros evangelhos nos dizem, irmãos, que ele chegou ao ponto de praguejar. Pedro chegou ao ponto de chamar palavrões para dizer que não conhecia Jesus. E essa sequência de 3 negações só chegou ao fim quando o estridente som do galo ressoou pelo ar até que encontrou um abrigo nos ouvidos de Pedro. Mas ao som do cantar do galo, naquele momento em que o galo cantava e as ondas sonoras ainda reverberavam pelo ar, naquele momento algo aconteceu. E essa história de dor teve o seu ponto de clímax. Acontece que, naquele momento, Jesus saiu da casa de Caifás. Jesus, naquele lugar, foi cuspido. Ele levou murros. Provavelmente Jesus já saiu daquela casa machucado. E observem o que diz o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. O momento depois do cantar do galo revelou a Pedro um dos mais profundos olhares que ele já viu. O olhar descrito nesse texto é um olhar profundo, é um olhar fixo. Jesus, ele olhou para dentro da alma de Pedro. Foi como um tiro de um sniper habilitado. Pedro muitas vezes viu aqueles olhos. Ele viu aqueles olhos confortando. Ele viu aqueles olhos curando. Ele viu aqueles olhos transmitindo uma certeza que ele não viu em qualquer outro lugar do mundo. Mas agora aqueles mesmos olhos estavam apontados para ele como uma arma. E ele então, abalado, caiu em si e percebeu o que tinha feito. Aquele segundo, aquele instante de contato visual deve ter sido o momento mais longo da vida de Pedro. As luzes do mundo se apagaram e agora só estavam lá, naquela noite fria, naquela noite trágica, Jesus e Pedro, um diante do outro, sem dizer uma palavra, mas com um olhar tudo de si. Então, nesse momento, Pedro finalmente se lembrou. Ele lembrou do que Jesus disse. Ele lembrou do que já havia sido dito que aconteceria, e ele finalmente creu. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E como lhe disse: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro não teve forças para falar com Jesus. Ele não teve forças para andar na direção do Mestre. Ele não teve forças para abandonar o seu pecado, deixar a sua condição de vergonha e cair de joelhos implorando o perdão, não. Mas como ovelha desorientada, Pedro fugiu para longe do seu amoroso pastor. Pedro fugiu. Pedro pecou. Depois da fuga de Pedro, a história se seguiu. E Jesus sozinho, cercado por inimigos ferozes, sofreu. Ele foi açoitado, humilhado e por fim morto. E em nenhum desses momentos, Pedro esteve com ele. E aí você me pergunta: o que é graça? Para a nossa esperança, a história não termina aqui.
porque Jesus morreu. Mas ele não ficou nesse cenário dramático por muito tempo. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro e o ressuscitou como prova dessa aceitação. Então, Jesus ressurreto, de volta ao mundo, no seu estado de glória, teve nesse mundo, antes da sua ascensão aos céus, alguns encontros com os apóstolos. Mas um desses encontros é similar, porque ele marca o reencontro de Jesus com aquele discípulo que o negou. No capítulo 21 do Evangelho de João, nós veremos esse reencontro. Então, seguindo agora para a nossa segunda parte desse sermão, vejamos não mais as atitudes de Pedro na noite da negação, mas as atitudes de Jesus no dia do reencontro. João 21. Eu gostaria de lembrá-los uma coisa. O nosso objetivo nesse estudo é responder duas questões e, por meio delas, nos maravilharmos. Responderemos o que é graça e o que fazer em resposta à graça. A partir de agora, voltaremos nosso olhar para o Evangelho de João, no capítulo de número 21. Ali, Jesus já havia se encontrado algumas vezes com os apóstolos, ou pelo menos duas vezes com os apóstolos, e agora esse momento vai marcar o seu reencontro direto com Deus. O versículo 1 nos diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Os discípulos estavam reunidos junto ao mar de Tiberíades, que é um outro nome, esse nome mar de Tiberíades, para o mar da Galileia. Eles estavam reunidos lá. Então Pedro fala uma frase que tem muito a nos dizer. Ele diz: vou pescar. E ao falar isso, Pedro parece indicar que ele tinha desistido de ser um pescador de homens. Mesmo em face da ressurreição de Jesus, Pedro, ele agora estava retornando para o seu antigo ofício. Ele se sentia, se considerava, se compreendia como alguém inadequado, como alguém antiquado para estar ao lado de Jesus. Então, ok, Jesus ressuscitou, mas diante do que eu fiz, eu não posso mais imaginar que há qualquer futuro para mim ligado a Jesus. Eu vou pescar. Certamente o coração dele estava destruído. Ele traiu Jesus. Ele negou o que conhecia. Aquela frase, eu não conheço, devia reverberar pela mente dele. Ele não tinha direito de se alegrar pela ressurreição. Pedro era um pecador miserável. Ele tinha errado durante todo o sofrimento do seu amigo e mestre. Pedro não se considera aqui digno. E de fato ele não é digno de Jesus. Mas aquela noite, naquela pescaria, eles não pegaram nenhum peixe. Porém, o amanhecer se levantou. E com ele, uma surpresa maravilhosa. Porque quando o dia amanheceu, foi revelado que alguém esperava os discípulos na praia. O verso 4 do texto nos diz: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Um estranho aparece na praia. E o clarear do dia ofuscava dos discípulos a certeza de que aquele era Jesus. Mas as palavras daquele estranho deixaram claro de quem se tratava. Era Jesus. Jesus disse isso. Jesus ele estava ali falando. Jesus ele estava naquele momento apresentando-se. E João logo olha para aquele momento e ouvindo as palavras do estranho que mandou jogar a rede em outro lugar, ele identifica sem dúvidas
ele é Jesus. Pedro, ao ouvir isso, pula na água, ele veste sua roupa e vai ao encontro do Senhor. O ímpeto da emoção fez com que Pedro se esquecesse, talvez naquela breve fração de momento, que ele não era digno desse encontro. Pedro havia pecado. Ele havia pecado profundamente e certamente ele não tinha nenhum argumento, nenhum fato para apresentar a Jesus em seu favor. E o texto continua dizendo: ao saltarem na terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. O que temos aqui, se vocês notarem bem, é uma reconstituição da noite da negação. Novamente, um grupo de pessoas reunidas ao redor de um braseiro. E o estalar das brasas, novamente, era a trilha sonora para um momento chave na vida de Pedro. O calor do fogo estava lá, mas dessa vez Jesus não estava num outro cômodo, ele estava ao lado do fogo. Então ele deu uma ordem aos discípulos, ele disse: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão que lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Enquanto os discípulos comiam, ninguém ousava dirigir a palavra a Jesus. O silêncio ele reinou imponente na hora daquela refeição. E naquele silêncio, o cenário mais uma vez foi armado. As cortinas da cena final se abriram. E estava lá, ao lado de uma fogueira, Pedro, Jesus. O coração dele, embalado pelo cantar do fogo, pelo estalar ensurdecedor das brasas, fazia novamente ele lembrar que ele não era digno de nada, sequer mesmo de falar. As lembranças da noite da negação, certamente naquele ponto, eram mais fortes do que nunca. Pedro era indigno de estar na presença do Mestre, mas de um jeito ou outro, ele estava lá, diante do seu amigo, diante daquele que ele disse que não conhecia. O coração de Pedro, imagine aí, devia estar experimentando um mix de medo, vergonha, arrependimento, apreensão, e tudo isso abalava a sua mente, embalava os seus pensamentos, até que chegou um ponto que uma doce e suave voz foi ouvida. Porque depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Depois da refeição, Jesus novamente olha fixamente para Pedro. Pedro certamente deve ter abaixado o olhar, desviado a vista. Mas isso não impediu Jesus de falar. Jesus aqui, irmãos, poderia ter dito qualquer coisa. Ele poderia ter condenado Pedro à sentença que lhe era devida. Ele poderia ter apresentado a Pedro sua condição de morte, que era resultado do que ele tinha feito. Jesus poderia reclamar das atitudes vergonhosas do traidor. Jesus poderia ter dito a ele o quanto ele o magoou. Mas Jesus, diante de todas essas possibilidades, diante de todas essas alternativas, escolheu fazer uma pergunta. Jesus perguntou: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? De todas as coisas que Jesus poderia perguntar, certamente nenhuma teria um impacto tão forte como essa. O Salvador olha para Pedro, depois de tudo o que aconteceu, e fala de amor. Para que a gente compreenda a força do que está acontecendo aqui, nós devemos lembrar uma coisa que eu gosto muito de trazer à tona, mas que é necessária aqui. A Bíblia não foi escrita em português. O Novo Testamento, em particular, foi escrito em grego. Então existem algumas palavras no grego que não foram traduzidas de modo a expressarem com precisão a força, o poder dessas palavras. E isso é muito importante aqui, por quê? Porque quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, a palavra amor aqui é uma palavra que expressa um comprometimento completo. Transmite aqui uma ideia de alguém que está envolvido em uma causa, alguém que não vai de modo nenhum deixar aquilo de mão, mas que vai se apegar àquilo até o fim. Então a palavra amor aqui é um amor comprometido, um amor compromissado, um amor completo. Jesus então usou um termo muito forte para interrogar Pedro. Ele literalmente vai dizer: Pedro,
você me ama? A continuação do texto nos diz que a resposta de Pedro foi a seguinte: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por que isso aqui é importante? Porque a resposta de Pedro, ela utiliza uma palavra para amor aqui, que não é a mesma palavra que Jesus utilizou quando ele perguntou se ele o ama. De modo que, o que acontece aqui mais ou menos é o seguinte: Pedro, você me ama? A resposta de Pedro é: eu gosto de você. O Senhor sabe que eu gosto de você. Pedro não tinha mais coragem de dizer para Jesus que ele amava ele. Ele não tinha mais coragem de usar uma palavra que representasse comprometimento. Pedro não tinha mais condições de dizer que ele estava disposto a apegar-se inteiramente ao Senhor. Aquele homem que outrora disse que não negaria o Senhor, que jamais o abandonaria, que o amava mais do que os outros discípulos, agora não consegue, não tem coragem de declarar o seu amor a Cristo. Ele era indigno. Essa pergunta fala de amor. Essa pergunta, ela vem num ponto que perfura o coração de Pedro. Mas Jesus não para por aí. Porque Jesus, apesar de ter sido extremamente ofendido e negado, responde a Pedro dizendo: apacentas os meus cordeiros. O Senhor, mesmo diante de tudo que Pedro tinha feito, ainda confiava nele. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse que oferece confiança a alguém que não merece? Pedro havia ofendido Jesus de todas as formas. E Jesus ainda demonstrava com franqueza um amor sincero a Pedro. Nesse ponto, Pedro não conseguia responder o que Jesus estava fazendo. Mas ainda assim, Jesus diz: apacente minhas ovelhas. A demonstração de amor não acaba por aí. Porque Jesus não só confiava em Pedro, mas ele desejava de volta. Então, Jesus tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai minhas ovelhas. Novamente Pedro se desvia do comprometimento. Jesus novamente usa a palavra forte, dizendo: você me ama. E Pedro diz: eu gosto de você, Senhor. Pedro não merecia, ele não sabia onde aquilo terminaria, ele sabia que era indigno. E mais uma vez, Jesus demonstra confiança em Pedro, dizendo: pastorei as minhas ovelhas, até que algo fantástico acontece. Porque pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Só que, irmãos, agora, a pergunta de Jesus utiliza a mesma palavra que Pedro vinha utilizando. Então, o que Jesus está perguntando para Pedro é: Pedro, você gosta de mim? Essa foi a última martelada no coração daquele homem. Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas, e esse é o motivo da tristeza. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, nessa última frase, percebeu: Jesus sabia que ele o amava. Mas essas perguntas, elas não serviam, irmãos, para atestar o amor que Pedro tinha por Jesus, e sim para provar que mesmo diante de tudo o que Pedro fez, Jesus ainda o amava. Pedro, então, com lágrimas, reconhece essa verdade e diz: o Senhor está me perguntando, mas o Senhor sabe que eu te amo, e o Senhor sabe que eu te amo porque o Senhor me ama. O importante aqui nesse texto não era se Pedro amava Jesus ou não. O importante aqui, o que parte do nosso coração, o que nos leva a nos maravilharmos, é o fato de Jesus, depois de tudo que Pedro fez, depois da revelação de quem ele era, ainda assim amar a Pedro. Cada pergunta de Jesus que exigia um amor comprometido só é uma prova do seu comprometimento para com Pedro. Quando os chicotes atingiram as costas de Jesus, ele tinha o rosto do seu amado amigo em mente. Quando Pedro virou as costas e Jesus foi espancado, Jesus suportou cada chicotada,
cada soco, cada pontapé. E enquanto sofria, ele lembrava do rosto do seu amigo. Quando os cravos perfuraram a mão de Jesus, quando ele foi pendurado no madeiro, o rosto de Pedro continuava na mente de Jesus, porque Jesus sempre amou ele. Essas perguntas são mais uma prova desse amor. E por fim, Jesus encerra suas perguntas mais uma vez dizendo: apacenta minhas ovelhas. E Jesus não para por aí. Porque nos versículos 18 e 19, Jesus graciosamente fala algo mais. Ele diz: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cindirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus disse a Pedro: Pedro, eu vou lhe dar mais uma chance. E dessa vez, eu garanto que você não vai me negar. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas na sua morte, ele não negou Jesus. Depois de falar essas coisas, Jesus acrescentou: segue-me. Jesus queria que novamente Pedro fosse um pescador de homens. Mas que amor é esse? Que faz Jesus amar aquele que não merece. Que amor é esse? Que pega alguém indigno e coloca na posição de servo. Que amor é esse? Que cobre um mar tão grande de transgressões. O nome desse amor é graça. A graça, respondendo a nossa primeira pergunta, é o amor de Deus oferecido a homens que não merecem. Mais precisamente, a graça é o amor de Cristo oferecido a você. Depois de confrontados com a graça, nossa próxima pergunta é: e o que fazer em resposta a isso? A resposta não pode ser outra, senão aquilo que Jesus usou aqui como um requerimento: compromisso. Você não responde à graça buscando obras que anularão a graça na sua vida. Você não corresponde à graça dizendo: agora eu não vou mais precisar de Jesus, eu vou estabelecer minha própria justiça. Mas você corresponde à graça se comprometendo com ela, entendendo que você sempre vai ser o Pedro, não o Pedro confessante, mas o Pedro negador, o Pedro que falha, o Pedro que peca, mas um Pedro que pode constantemente ter um encontro ao lado de um Senhor que vai restaurar. A graça, ela não combina com indiferença. Esse amor que é derramado sobre nós, ele nos constrange a vivermos por causa, baseados, mediante aquele amor. Então compreenda, a sua vida deve ser marcada por um compromisso com essa graça que lhe perdoa. Eu gostaria de dizer para vocês mais especificamente que quando você se compromete com essa graça, você serve. Quando você se compromete com essa graça, as suas prioridades são reordenadas. Quando você entende essa graça na sua vida, não há alternativa senão se derramar e viver por ela. Essa graça, ela vai lhe dar o combustível para viver, mas ela também vai lhe dar o caminho, a jornada. Ela coloca as placas, ela indica a direção, ela lhe dá a forma da vida e não há como evitar. Por meio da graça, nós podemos viver para o Senhor. E o que é graça? A graça é o amor de Deus oferecido a homens que não merecem. E o que fazer em resposta a essa graça? Eu devo me comprometer profundamente com a causa do Deus resgatador. Eu posso até ser crucificado de cabeça para baixo, mas eu jamais negarei o meu Senhor. Foi isso que Lutero aprendeu. Foi isso que Lutero compartilhou. Foi por isso que ele se levantou contra o império.
que hoje você está aqui, a graça, esse processo salvador de Deus, é o motivo de nos levantarmos pela manhã e é o ingresso que abre para nós os portões da eternidade mediante o sacrifício regenerador de Jesus. Que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por tua graça. Te agradecemos porque essa graça nos constrange, nos motiva. Essa graça, ela nos ensina um novo modo de pensar. Um modo de pensar contrário a toda meritocracia vazia. Um modo de pensar que aponta para o lado de outro, causando salvação. Pai, talvez tenha alguém semelhante aqui que ainda não foi encontrado. Alguém que ainda não olhou para essa graça. Alguém que ainda não mergulhou nessa graça. Alguém que ainda tem tentado estabelecer com a sua própria justiça um ambiente de paz na sua vida, mas a cada dia a negação acontece. A cada dia, com os seus pensamentos, falas, com omissões, eles dizem para o Senhor: nós não conhecemos Jesus, e esse é o caso. Transporte mais uma vez estes que estão longe de ti para o momento do confronto e mostra para eles o teu amor incondicional. Abençoe para essa igreja, esse que volta no mar em nome de Jesus Cristo. Amém.